Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do YouTube do Processual Prime. Eu me chamo Marcelo Veiga, sou professor de Direito Penal, Criminologia, ex-delegado de polícia, atualmente defensor público. Só até o próximo mês, quando migro para a magistratura. Sou autor de obras jurídicas também, tanto em Direito Penal quanto em Criminologia e mestrando em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul. É um prazer enorme estar aqui com vocês, dividir com vocês uma análise de retrospectiva. Mas claro, a gente vai aproveitar essa oportunidade para comentar alguns julgados, também para fazer uma revisão de temas importantes que, quando sabemos que um determinado tema ganha relevo na jurisprudência, tanto do Supremo quanto do STJ, esses temas são cobrados em prova. Então o objetivo da retrospectiva não é só fazer uma revisão de julgado, para te ajudar a decorar o julgado. É para te ajudar a revisitar o tema, aprender coisas novas, porque eu tenho certeza aqui que vou trazer discussões que talvez você não tenha acesso e, com isso, colocar você em outro patamar, garantindo que você acerte questões com relação a esses temas. Então é uma iniciativa nossa do Processual Prime importantíssima para levar a você uma preparação de qualidade e um acesso a uma aula que é gratuita, né? Acho que ficou tão comum vídeos na internet o tempo inteiro que a gente não se dá conta de como isso é importante, né? Você abrir teu computador, abrir um vídeo, ter ali uma aula de qualidade, uma aula com referência, uma aula de profissionais que você conhece, que você confia e de forma gratuita, tá? Dito isso, vamos ao que interessa. Eu começo a tratar de uma jurisprudência que, ao meu ver, é o julgado mais importante do ano. A gente teve alguns julgados da sexta turma do STJ que marcaram, sob o aspecto prático e dogmático, o direito penal no ano de 2023. Eu começo aqui tratando daquilo que foi veiculado no informativo 777 do STJ, tá? Não só nele, em outros, eu separei esse informativo, que é o RHC 126.272 e um outro processo que está em segredo de justiça também da sexta turma, julgado em 16/5 de 2023, mas ele aparece em informativo, apesar de não aparecer referência em julgado, porque se trata de crime de violência sexual contra vulnerável, tá bom? Bom, qual é a discussão? O que o STJ decidiu? Bom, o STJ, nesse caso, trabalhou com uma ideia de distinguish, de que o entendimento sumulado de que a experiência sexual, o consentimento da vítima de estupro de vulnerável é irrelevante para a tipicidade penal, até porque a violência é presumida. E a vítima não tem condições, essa é uma presunção absoluta feita pela lei, de que a vítima não tem condições de anuir com o ato sexual quando menor de 14 anos. Então, nesses casos, há o crime. Agora, o STJ diz que em alguns casos, e aí são exceções, muito exceções, a gente precisa entender isso, né? São exceções que se justificam pelo caso concreto, mas até mesmo para chamar de exceção, a gente não pode colocar de uma forma peremptória. Esses casos são exceções sempre. Não, são casos que podem ensejar a aplicação da exceção pela jurisprudência na medida em que se adequam ao modelo estabelecido pelo próprio STJ para esse tipo de situação, que é a seguinte: quando a diferença entre autor e vítima, diferença de idade, for pequena, quando houver a constituição de um núcleo familiar, eles moram juntos, ele trabalha, ela trabalha ou estuda, enfim, tem atividades. As famílias de ambos os integrantes dessa unidade familiar apoiam um relacionamento. Vem filho desse relacionamento e o filho é registrado pelo pai, ou seja, todos os aspectos de uma família saudável, diz o STJ que é possível aplicar o distinguish e não punir o autor do estupro. No exemplo, ele tinha 19 anos, ela tinha 13 anos. Existem outros exemplos também, outros julgados que tratam quando ele tem 18 anos e ela tem 12 anos ou 13 anos, idades próximas relativamente, e
o que justifica, né, a aplicação do distinguish. Mas não é só a idade, tem que criar um contexto familiar, de uma família saudável, de que deixa de fazer sentido para o direito penal intervir em uma família que está caminhando com suas próprias pernas, de que o Estado faria muito mais mal à própria criança do que propriamente justiça. Então, nesses casos, que são excepcionalíssimos, a jurisprudência da STJ admite o distinguish. Essa é a posição tanto da quinta quanto da sexta turma. Mas qual é a importância desse julgado? E essa ideia que eu vou passar a trabalhar agora, ela não é só importante para nós, para tratarmos desses casos de distinguish nos casos de estupro de vulnerável, mas também para analisar o princípio da insignificância. Bom, uma vez que é reconhecido o distinguish, ou seja, a distinção entre a regra estabelecida pela jurisprudência, esse é inclusive o entendimento simulado do STJ, e as exceções, as distinções feitas com base no caso concreto, fica uma divergência entre as turmas, tanto do STF quanto do STJ, em saber qual tipo de excludente aplicar nesse caso. Porque tanto a quinta turma quanto a sexta turma do STJ afirmam que nesses casos não se pode falar em crime. Então, o que é excluído dentro do conceito analítico de crime para que essa conduta não seja punida? Bom, a quinta turma do STJ diz que nesses casos não há tipicidade material. Essa é a posição tradicional. Faltaria, então, tipicidade material, porque não há, nesses casos, segundo a quinta turma do STJ, lesão ao bem jurídico tutelado. Na medida em que há a constituição de uma família saudável, a dignidade da adolescente permanece incólume. Essa é a ideia da quinta turma do STJ, bem tradicional, falta tipicidade material. O que disse a sexta turma da STJ? Essa é uma situação que, para a sexta turma, não pode ser analisada na tipicidade. Deve ser analisada na punibilidade concreta. Aquilo que a sexta turma do STJ chamou de conceito integral de delito, que é um conceito de delito que possui 4 elementos. O crime, para a sexta turma do STJ, é fato típico, ilícito, culpável e concretamente punível. E essa análise da lesão ao bem jurídico é extraída da aplicação desse 4º elemento, ou seja, todas as discussões que nós temos hoje com relação à lesão ao bem jurídico, à tipicidade material, seria para a sexta turma do STJ deslocada para esse 4º elemento chamado punibilidade concreta. É uma teoria quadripartida de crime. Então o STJ, na sexta turma, e repito, somente na sexta turma, passou a adotar uma concepção quadripartida de delito. E essas discussões de lesão ao bem jurídico são deslocadas para lá. Porque, segundo o próprio STJ, e a gente vai ver aqui o julgado, a punibilidade concreta passa a analisar, enquanto elemento do crime, a dignidade penal do fato. E essa dignidade penal do fato é extraída da lesão ao bem jurídico e da danosidade social. Ou seja, quanto mais lesão ao bem jurídico, mais danoso socialmente. Quanto menos lesão ao bem jurídico, menos danoso socialmente. Então, vamos dar uma olhada no julgado. Isso não é tão simples. Eu vou trazer para vocês aqui as informações e depois eu faço uma revisãozinha com vocês, dou uma arrumada, dou uma desenhada para ajudar, tá? Bom, o STJ diz assim: pela teoria quadripartida, o crime consistiria em fato típico, ilícito, culpável e punível concretamente, sendo este último definido pela possibilidade jurídica de aplicação da pena. Possibilidade jurídica de aplicação da pena, por melhor categorizar o comportamento humano. Nessa concepção integral de delito, concepção de conceito integral de delito, são expressões que você vai encontrar em prova no próximo ano.
A tipicidade e a antijuridicidade possuem uma classificação formal e absoluta sobre o fato. Então, toda a análise material, por exemplo, na tipicidade material nós tínhamos a análise de lesão ao bem jurídico, isso é deslocado para a punibilidade concreta. Na análise da ilicitude nós tínhamos a análise da ilicitude material, que é a verificação ou não de danosidade social. Essa danosidade social também é deslocada para a punibilidade concreta, ficando a tipicidade e a ilicitude para esse conceito de crime, a análise apenas formal, ou seja, o injusto penal para o conceito quadripartido de crime adotado pela sexta turma do STJ passa a ser formal. Ou seja, o injusto penal passa a ser um injusto meramente formal e a análise material vai ser jogada ou deslocada para a punibilidade concreta. Destaca-se que a culpabilidade e a punibilidade concreta têm conteúdo relativo ou dimensional a permitir a valoração do comportamento do agente. A culpabilidade diz respeito ao agente que pratica o comportamento e a punibilidade concreta vai tratar justamente da possibilidade jurídica de aplicação da pena com base em conceitos de danosidade social, lesão ao bem jurídico. Na culpabilidade, avalia-se a reprovabilidade da conduta, tendo como consequência a responsabilidade subjetiva do sujeito. Enquanto na punibilidade concreta, valora-se, olha a importância, deixa eu passar o marca-texto aqui. Enquanto na punibilidade concreta, valora-se o significado social do fato. Enfoque na gravidade da lesão ao bem jurídico, ou seja, gravidade de lesão ao bem jurídico, que para o conceito tripartido é analisado na tipicidade material, aqui é tratado na punibilidade concreta. De acordo com características do ilícito penal, a fim de ensejar ou não a punição do sujeito. A teoria quadripartida foi adotada pela sexta turma, em que, analisando questão relacionada ao aspecto material, o ministro Rogério Schietti, no voto do RHC 126.272 de Minas Gerais, que é o voto paradigmático, ele trata de insignificância nesse julgado, defendeu a existência de um quarto elemento, qual seja a punibilidade concreta, sob os seguintes fundamentos extraídos da decisão. O significado da forma e da extensão da afetação do bem jurídico define a relevância social do fato e configura sua dignidade penal. Esse aspecto, por sua vez, fundamenta a punibilidade concreta, que complementa o conceito tripartido e formal de delito, atribuindo-lhe o conteúdo material e logo um sentido social. Na verdade, o conceito tripartido de delito ele não era, antes dessa teoria, um conceito formal, né? Assim, o próprio conceito de tipicidade material possuía a análise material de lesão ao bem jurídico, a ilicitude material, que é a ilicitude desde o neocantismo, né, já era uma ilicitude que trazia aspectos materiais, já analisava a danosidade social, mas para fundamentar a sua teoria, o ministro Rogério Schietti afirma que o conceito tripartido de delito tem um caráter apenas formal e que o quarto elemento do crime, que para ele é a punibilidade concreta, chega para resolver isso, trazendo um aspecto material. Então tudo bem, a gente vai memorizar dessa forma, mas isso não está livre de críticas, até porque o conceito tripartido de crime, que é ainda majoritário, pelo menos nos países de origem germânico-ibéricas, por exemplo, Brasil, Portugal, Alemanha, os países que adotam modelos jurídicos parecidos com Espanha, Portugal e Alemanha, como é o nosso, né? Sobretudo influenciado pelo direito penal alemão. Esses países adotam majoritariamente um conceito tripartido de crime, como é ainda no nosso sistema jurídico o conceito majoritário, sobretudo porque o nosso Código Penal, de acordo com a doutrina brasileira, isso está lá no artigo 20 do Código Penal, indica ter adotado o finalismo como sistema de imputação mais importante, ou seja, aquele sistema de imputação que é a base
daquilo que a gente produz de direito penal hoje, apesar de que o funcionalismo e outros sistemas pós-finalistas têm ganhado cada vez mais força, tá? Então essa é a ideia da sexta turma do STJ, de que na punibilidade concreta vai se avaliar a extensão da afetação do bem jurídico que define a relevância social do fato. Quanto mais lesão ao bem jurídico, mais relevante socialmente. Quanto menos lesão ao bem jurídico, menor a relevância social. Se não há lesão ao bem jurídico, não há relevância social e, portanto, não faz sentido a punição. Existem aplicações em dois momentos dessa teoria. A primeira aplicação é esse RHC que eu citei, um trechinho do julgamento. O próprio STJ cita como fundamento nesse processo que eu coloquei ementa. Quando o STJ aplica essa ideia de punibilidade concreta nos crimes em que é aplicado o princípio da insignificância. Qual é o argumento? O STJ diz assim, olha, aplicar o princípio da insignificância é, ao fim e ao cabo, analisar lesão ao bem jurídico. Então, se a subtração, deixa eu ver se eu acho uma caneta aqui, pronto. Se a subtração da tampa de uma caneta é um indiferente penal, porque não causa lesão jurídica ao meu patrimônio, o que importa se quem furtou a tampa da caneta é reincidente ou não? Para fins de tipicidade. Porque se a insignificância exclui a tipicidade material, quando a lesão ao bem jurídico for insignificante, o fato de alguém ter subtraído a tampa da minha caneta, o fato dessa pessoa ser reincidente, vai aumentar o valor da tampa da caneta para o meu patrimônio? Não, continua insignificante. Mas o que o Supremo faz, né, normalmente? O Supremo é a jurisprudência inteira do Brasil, né? Reincidente, para aplicar o princípio da insignificância, é um Deus nos acuda. Então, na jurisprudência brasileira, o princípio da insignificância foi subvertido, em que ele não era para analisar questões subjetivas, como antecedentes criminais, reincidência, enfim, outros elementos, mas é feito dessa forma. O próprio Supremo Tribunal Federal criou os chamados vetores de aplicação do princípio da insignificância, que para a grande maioria da doutrina são 4 vetores, todos eles não dizem nada. Mas ao fim e ao cabo, para que serve? Para afastar o princípio da insignificância daquele que já tem alguma passagem por crime patrimonial. Então, o que disse o STJ? Como nós realizamos essa análise, que não era para ser feita, né? A gente não poderia analisar, por exemplo, a reincidência para aplicar a insignificância, porque não é isso que trata o Roxin quando desenvolveu o princípio, que olha apenas para lesão ao bem jurídico. Mas já que nós fazemos isso, ou seja, já que analisamos questões pessoais daquele que pratica o comportamento, nós não podemos tratar do princípio da insignificância na tipicidade material. Porque se for tipicidade material, não pode olhar nada disso. Porque tipicidade é a adequação do fato à norma e não do agente à norma. Mas a jurisprudência, na tipicidade material, adequa não só o fato, mas o agente, né? Não basta dizer que a subtração da tampa da caneta é irrelevante penalmente. Depende de quem furta a tampa da caneta. Porque se for reincidente, meu amigo, aí já era. Então, o que a sexta turma da STJ fez? Reconhecendo que a jurisprudência subverteu o princípio da insignificância, vamos deixar de analisá-lo na tipicidade material e deslocá-lo para a punibilidade concreta, que, segundo a sexta turma do STJ, dá ao conceito de crime um lado material, porque passa a analisar a danosidade social com base na quantidade de lesão ao bem jurídico.
quanto mais lesão ao bem jurídico, mais danoso socialmente é. Se não há lesão ao bem jurídico, não há danosidade social e, portanto, não se justifica a punibilidade concreta. Então, a construção é essa, é uma construção míope para deslocar o princípio da insignificância para a punibilidade concreta, ao invés de aplicar o princípio da insignificância como ele deveria ser aplicado. É isso, tá? Eu deixei 2 julgados aqui também, para vocês lembrarem, são 2 julgados da primeira turma do Supremo, tá? Que trata de hipóteses em que o princípio da insignificância tem uma aplicação não equivocada, mas uma aplicação desnaturada, né? O Supremo, na primeira turma, utilizou o princípio da insignificância nesses 2 julgados para possibilitar a relativização de impedimentos, né? Por exemplo, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao reincidente específico e colocar o reincidente em regime aberto. São esses 2 julgados, tá? Que tratam de outros temas, mas eu trouxe para vocês, para que a gente faça uma revisão aí das vezes em que o princípio da insignificância foi analisado de uma forma diferente daquela que tradicionalmente é. Tá? Então, a 6ª turma da STJ adotou o conceito quadripartido de crime, que eles chamam de conceito integral de delito, para tratar na punibilidade concreta o princípio da insignificância. Isso aconteceu no RHC 126.272 de Minas Gerais, que é conhecido como um julgado paradigmático para a aplicação dessa teoria. A segunda hipótese que a 6ª turma aplica é nas hipóteses de distinguish nos casos de estupro de vulnerável, que eu acabei de explicar. Tá? Quando houver a constituição de uma unidade familiar saudável, sobrevém prole, a família de ambos apoia um relacionamento, o pai da criança registra a criança, tudo direitinho, a família super saudável, aí sim, nesses casos, o STJ aplica o distinguish. Perceba que essa aplicação, tanto da insignificância quanto dos casos de distinguish, como uma causa de exclusão da punibilidade concreta, é feita apenas pela 6ª turma do STJ. A 5ª turma trabalha ambos os conceitos, tanto de insignificância quanto do distinguish nos casos de estupro de vulnerável, na tipicidade material. Tá? Trouxe para vocês a informação sobre o distinguish. Admite-se o distinguish ou distinção em português, quanto ao tema 918 da STJ, tá? O tema também simulado. Na hipótese em que a diferença de idade entre o acusado e a vítima não se mostrou tão distante quanto do acórdão paradigma. O réu possuía 19 anos de idade, ao passo que a vítima contava com 12 anos de idade, bem como a concordância dos pais da menor, somada à vontade da vítima de conviver com o réu e o nascimento do filho do casal, o qual foi registrado pelo genitor. Então, constituição de uma unidade familiar saudável, funcional, em que há o respeito à dignidade, enfim. O que eu acho importante, tá? Cuidado para você não citar que dependendo do local, a questão cultural pode... A gente, na jurisprudência, não aceita muito esse tipo de argumento, porque parece que quando a violência for uma espécie de parte da cultura de uma determinada localidade, não faria sentido a punição. Não é isso que se está sustentando. Não é não punir pela cultura, é não punir para que o Estado não intervenha de forma indevida em uma família que funciona. Então é uma questão familiar, é uma questão de intervenção do direito penal, de princípio da intervenção mínima. É uma questão de olhar para o caso concreto e ver que não faz sentido punir. Não é uma questão cultural, porque nós não admitimos a cultura do crime, tá bom? Se uma determinada localidade
pessoas têm o hábito de ter relação sexual com menores de 12 anos, de 14 anos, enfim, com pessoas absolutamente vulneráveis, não é o direito que tem que ceder à cultura, é a cultura que tem que ceder ao direito. Ou seja, tem que ir todo mundo preso, porque continua crime. A gente tem algumas situações de comunidades indígenas, isso é outra coisa. Estou dizendo, é a cultura do crime, não pode ser normalizada. Então, cuidado para você, na prova, não colocar esse argumento da cultura. Argumento ruim, principalmente quando se trata de estupro de vulnerável. Tá? Não é uma questão cultural que autoriza o distinguish, é uma questão familiar. Bom, essa posição de uma teoria quadripartida de crime não é aceita majoritariamente pela doutrina. O próprio Juarez Tavares afirma, eu trouxe aqui um trechinho para vocês, essa é uma definição superada. A punibilidade é a matéria relativa à imposição da pena e aos seus efeitos. Assim, pode haver delito sem que haja imposição de pena, de modo que baixe para o processo criminalizador um juízo de culpabilidade, pelo qual se reconheça o fato, seu autor e a responsabilidade por seu cometimento. Ademais, a vinculação entre fato criminoso e punibilidade não faz parte das especulações da teoria do delito. A teoria do delito tem como objetivo estabelecer os parâmetros pelos quais se possa delimitar o poder de punir, por meio de exigências quanto aos elementos que caracterizam uma conduta criminosa. Então essa é a posição majoritária de ainda adotarmos uma teoria tripartida. Mas tem teoria quadripartida? Tem várias, né? Cada uma vai trabalhar de um jeito. Tem a teoria quadripartida defendida pelo Basileu Garcia, pelo Munhoz Conde, né? Francisco Munhoz Conde, é um autor importantíssimo. O próprio Paulo César Busato trabalha com uma teoria quadripartida com base no sistema significativo de imputação, chamado os elementos do crime de pretensões. São as pretensões de validade, as subpretensões de validade. E aí pretensão de ofensividade, pretensão de ilicitude. Vai trabalhar com as pretensões, pretensão de reprovação, pretensão de punibilidade, tá? E aqui os autores que ainda adotam um conceito tripartido, que é a grande maioria ainda na doutrina, né? Maurac, Yeshek, Roxin, Zaffaroni, Weltzel, ok? Alguns dos autores mais importantes do nosso direito penal. Esse é o julgado que eu acho o julgado mais importante do ano, tá? O segundo julgado que eu vou tratar com vocês, o crime de apropriação indébita previdenciária previsto no artigo 168-A, inciso 1 do Código Penal, possui natureza de delito material, que só se consuma com a constituição definitiva na via administrativa do crédito tributário, consoante o disposto na súmula vinculante número 24 do Supremo Tribunal Federal. Isso para nós é muito importante, tá? Porque é uma figura de apropriação indébita previdenciária que é muito praticada, onde há realmente a apropriação do valor recolhido pelo empregador recolhido do empregado, né? O empregador desconta a contribuição previdenciária do empregado e não repassa ao fisco. Ele se apropria desse valor e acaba gastando, colocando na atividade, reinvestindo, na esperança de que lá na frente, quando ele for chamado para pagar isso, ele pode financiar, parcelar, enfim. Ele acaba usando uma verba que não é dele para reempregar na atividade, o que constitui o crime de apropriação indébita previdenciária. Cuidado, porque a gente estuda que os delitos de apropriação, ou seja, os delitos que descrevem o verbo apropriar-se, nós estudamos que a consumação se dá com a inversão do título da posse. O indivíduo deixa de possuir em nome de outro e passa a possuir em nome próprio. Ele passa a se comportar como dono da coisa. É a ideia da apropriação indébita. O indivíduo recebe a posse do bem de forma mansa e pacífica,
de forma consentida com a vítima, mas ele passa a se comportar como se dono fosse. Há uma inversão do título da posse. Ele sai apenas de um possuidor ou de um detentor em nome de outro e passa a se comportar como se proprietário fosse. Isso tem um problema, porque no delito previsto no artigo 168-A, inciso 1, nós temos uma questão importante. Por quê? Porque o crime não se consuma enquanto não houver a constituição definitiva do crédito tributário. Porque ele é um delito material, um delito que exige um resultado para a consumação. Não é a ideia de que aqui o delito se consuma e depois ele pode ser punido. Não. Se o delito é material, o que é um delito material? É aquele em que o tipo descreve um resultado e esse resultado é necessário para a consumação. Então, enquanto não houver esse resultado necessário para a consumação, o crime não está consumado. Esse julgado trata do artigo 168-A, parágrafo 1º, inciso 3. Inciso 1. Né? Não fala do inciso 2, não fala do inciso 3. Tá? Atenção com isso. Acho até que, pela natureza dos comportamentos descritos, me parece que também vai ser a direção da jurisprudência para aplicar no inciso 3, tá? Mas não por inciso 2. O inciso 2, ele tem uma problemática muito grande, aqui eu vou acrescentar um conteúdo a vocês. Qual é o problema do inciso 2? Tá? Eu vou passar de slide, já revisamos o julgado, tá? Tipo material, precisa dessa constituição do crédito para consumar o crime, não pode prender em flagrante, não pode realizar qualquer tipo de ato sem que o crime efetivamente tenha se consumado, tá? Nesse caso, é possível pensar em tentativa, num caso concreto, se o indivíduo tentou se apropriar, mas não conseguiu por circunstâncias alheias à vontade do agente, é possível falar em tentativa. Não há nada que impeça a tentativa aqui, mas consumação não. Existe jurisprudência do STJ, jurisprudência bem antiga, eu sei porque eu já tive um caso desse em que eu era titular de uma delegacia e um dos delegados, que eram meus plantonistas, fez um auto de prisão em flagrante de um crime material contra a ordem tributária e apreendeu um caminhão. Eu cheguei na delegacia de manhã para trabalhar, eu era titular. Chega lá, um dos meus delegados plantonistas tinham feito um flagrante de um crime tributário, material, sem a constituição do crédito tributário e apreendido um caminhão. O que eu tive que fazer? Muito entre aspas, né? Primeiro, ele tinha feito o indiciamento, eu fiz o desindiciamento, né? Uma das poucas vezes que eu fiz nesses anos de carreira como delegado, e tive que relatar sugerindo o arquivamento por atipicidade. Não podia cancelar o inquérito no sistema, a gente não tem essa autoridade enquanto delegado, né? Eu não tinha quando fui delegado, mas eu tive que fazer um relatório sugerindo o arquivamento, porque o próprio STJ afirma que nesses casos de crime tributário em que não há a constituição do crédito, a polícia não pode nem instaurar inquérito. Tá? A polícia não pode instaurar inquérito. Então, com base nessa jurisprudência, até com relação à tentativa,
pela jurisprudência do próprio STJ, fica comprometida, porque se para prender em flagrante eu vou ter que instaurar inquérito, e eu não posso instaurar inquérito antes da constituição do crédito, como é que eu vou prender em flagrante na tentativa do crime? Fica difícil, né? Então, eu relatei pela tipicidade do fato e o caminhão, eu chamei a Secretaria de Fazenda, as peças foram contadas, o caminhão foi catalogado e foi encaminhado para a Secretaria de Fazenda fazer a restituição, o trâmite do caminhão apreendido. Tudo isso porque esqueceu-se, no caso concreto, o colega provavelmente com sono de madrugada, que crime material contra a ordem tributária, que esse é um exemplo também, 168A, depende da constituição definitiva do crédito tributário. O crime material, por exemplo, é diferente do descaminho, que é um crime formal, tá? Então, tenham muito cuidado com isso, porque isso tem algumas aplicações práticas importantes. Com relação ao inciso 2, né, isso é até legal a gente comentar, porque no 68A, parágrafo 1º, nós temos 3 incisos. O inciso 1 e 3, né, o inciso 1 e 3, ele efetivamente é constituído de condutas em que o empregador se apropria do valor. No inciso 2, não. O inciso 2 diz assim, também é punido aquele que não recolher contribuições devidas à Previdência Social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou a prestações de serviço. Por exemplo, ele presta um serviço e tem da prestação desse serviço que pagar uma contribuição. Aí não é aquela contribuição que ele retém do empregado. É uma contribuição que ele tem que pagar ao fisco em razão de uma despesa contábil, de uma venda de produto, de uma prestação de serviço. Aí a gente não tem a figura do empregado como vítima colateral, né? Uma vítima junto com o fisco. É um delito pluriofensivo, viola tanto o patrimônio da vítima quanto o patrimônio da ordem tributária, né? O fisco. Nessa hipótese do inciso 2, a gente não tem isso. Então a doutrina critica muito a aplicação desse inciso 2, que já tem uma aplicação muito baixa mesmo. Por quê? Porque o próprio artigo 5º, inciso 47, diz que não haverá prisão civil por dívida, salvo do devedor do alimentos e do depositário infiel. A gente já viu aqui que o depositário infiel, o Supremo já tem outra posição, esse é o texto da Constituição. E o Pacto de São José da Costa Rica diz que ninguém deverá ser detido por dívida. Este princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente pedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar, que é a nossa exceção. Qual é o problema? É que o Supremo, no HC 88240, disse que o Pacto de São José da Costa Rica tem natureza supralegal. Natureza supralegal. Então, hoje, a doutrina majoritária, a gente ainda não tem precedente nesse sentido, mas a doutrina majoritária diz que esse inciso 2 é inconstitucional por violar o artigo 5º, inciso 47, e inconvencional por violar o Pacto de São José da Costa Rica, e ilegal porque o decreto 678 de 92, que é um decreto que recepciona o Pacto de São José da Costa Rica, ele possui uma natureza supralegal, porque ele é a porta de entrada do Pacto de São José da Costa Rica para o ordenamento jurídico brasileiro. Então ele tem uma natureza hierarquicamente superior a uma lei. Isso é o que disse o Supremo, natureza supralegal. Então, para a doutrina, esse inciso 2 do artigo 68A, parágrafo 1º, não pode ser aplicado, tá? Porque é diferente. A conduta do inciso 1 e 3 ainda tem a apropriação, efetivamente a conduta que se pretende punir no 68A, que é um crime também contra o patrimônio.
O inciso 2 não. O inciso 2 ele deixa de pagar uma contribuição que ele passa a ter esse dever do pagamento em razão de uma despesa contábil, de uma venda de um produto, de uma prestação de serviço. Tá? Então, cuidado com isso e fica aí a crítica. Terceiro julgado. A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos. É a nova súmula 659 do STJ, que na verdade é uma jurisprudência muito antiga e que o STJ, olha a desgraça, só fez aquilo que a classe jurídica tem dificuldade de fazer, que é conta. Né? Colocou lá, aplicação de 1/6 pela prática de 2 infrações, 1/5, 3 infrações, 1/4, 4 infrações, 1/3, 5 infrações, metade, 6 infrações e 2/3, 7 ou mais infrações. Inclusive 2/3 também, quando não for possível definir qual foi o número de infrações praticadas. Né? Aprovado agora em setembro de 2023. Tá? Só para a gente aproveitar o momento, lembrar aqui que a jurisprudência considera como crimes da mesma espécie, que é um dos requisitos do crime continuado, previsto no artigo 71 do Código Penal, que os crimes violem o mesmo bem jurídico e estejam no mesmo tipo penal. Mesmo tipo penal, leia-se também as figuras do parágrafo, né? De acordo com a própria jurisprudência do STJ. Se um pratica um furto, no dia seguinte pratica um furto mediante o repouso noturno, que tem ali uma causa de aumento do parágrafo 1º, isso não desconfigura a continuidade delitiva. Existe uma exceção importante na jurisprudência em tese do STJ, que é a aplicação do crime continuado no 168A do Código Penal e no 337A do Código Penal, apropriação indébita previdenciária e sonegação de contribuição previdenciária. Isso é o que diz a jurisprudência em tese do STJ, inclusive empregada hoje pela 6ª turma. A 5ª turma do STJ tem 3 julgados afirmando que não se aplica para esses crimes, que apesar de serem do mesmo gênero, não são da mesma espécie. Tá? Cuidado, porque existe uma jurisprudência em tese do STJ, essa jurisprudência ainda não foi revista e a 5ª turma passou a julgar de forma divergente da jurisprudência em tese. Mas a 6ª turma continua aplicando e é a jurisprudência em tese do STJ. For uma prova Sebrasp, sugiro que você adote o julgado mais recente, porque é o que a 5ª turma julgou, dizendo que não se aplica. Mas, numa prova discursiva, eu sugiro que você aborde essa questão citando tanto a jurisprudência em tese, quanto a posição divergente da 5ª turma do STJ. Um outro julgado importantíssimo também, representou aí uma guinada na jurisprudência, é essa questão do latrocínio do número de vítimas. Bom, o STJ entendia no passado que a quantidade de latrocínios era aferida a partir do número de vítimas em relação às quais foi dirigida a violência, e não pela quantidade de patrimônios atingidos. Ocorre que esse entendimento destoava do Supremo. O Supremo possui julgados afastando o concurso formal e impróprio e reconhecendo a ocorrência de crime único de latrocínio nas situações em que, embora o ônibus necandi seja dirigido a mais de uma pessoa, apenas um patrimônio tenha sido atingido. A pluralidade de vítimas atingidas pela violência no crime de roubo, com resultado morte ou lesão grave, que é o parágrafo 3º e seus incisos 1 e 2, embora único o patrimônio lesado, não altera a unidade do crime, devendo essa circunstância ser sopesada na individualização da pena. Diante disso, o STJ decidiu fazer um overruling, que é a superação de um entendimento, tá?
adequando-a ao entendimento do Supremo. Vigora, portanto, atualmente o seguinte: subtraído um só patrimônio, a pluralidade de vítimas da violência não impede o reconhecimento do crime único de latrocínio. Ou seja, se ele subtrair um só objeto e matar 10 vítimas, é um latrocínio só. A morte dessas 10 vítimas é um fato grave, gravíssimo, mais grave do que matar uma só. Então, essa diferença entre subtrair um objeto e matar uma vítima e subtrair um objeto e matar 10 vítimas, há uma diferença de gravidade, de reprovabilidade desse comportamento. Essa diferença vai ser feita na dosimetria da pena e não no reconhecimento de 10 latrocínios porque 10 pessoas morreram. O latrocínio ele é predominantemente um delito contra o patrimônio. Ele é um delito pluriofensivo porque ele tutela o patrimônio e a integridade física e a vítima, no artigo 157, parágrafo 3º, inciso 1 e 2, mas ele é predominantemente, por isso ele está fora da competência do tribunal do júri, ele está disposto no título dos crimes contra o patrimônio, né? Então, esse é o julgado importantíssimo. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês também, do latrocínio aqui, para acrescentar um pouquinho de conhecimento, ou pelo menos para revisar um tema, é que o latrocínio é um crime complexo, né? O que diz o artigo 14, inciso 1 do nosso Código Penal? Que o crime se considera consumado quando nele se reúnem todos os elementos do tipo legal. Isso é o que diz o Código Penal. Ou seja, o crime é consumado quando nele se reúnem todos os elementos do tipo legal. Ou seja, quando acontece todos os elementos do crime, ou quando se realizam todos os elementos do crime. A conduta, o resultado, há esse nexo de causalidade físico-normativo entre a conduta e o resultado. Perfeito. O que acontece com o latrocínio em razão da súmula do Supremo Tribunal Federal? A súmula do Supremo diz que quando a subtração restar tentada e a morte acontecer, o indivíduo deve responder por latrocínio consumado. Então, deixa eu só colocar aqui para vocês a regra da consumação crime complexo. Crime complexo é aquele que possui mais de uma figura típica, né? Eu vou colocar aqui parte 1, parte 2. Todo crime complexo, ele só é consumado se todas as partes que integram o todo restarem também igualmente consumadas. Eu não tenho a consumação de um crime complexo em que se consuma uma parte e a outra não. Essa é a regra. Essa regra é extraída da própria posição do Supremo, que fala que da própria posição do Supremo não, do próprio artigo 14, inciso 1 do Código Penal, que fala que a consumação do crime depende da realização de todos os elementos do tipo penal. Então essa é a regra. Para consumar um crime tem que se realizar todos os elementos do tipo penal. Se o crime complexo ele possui partes para a consumação do crime complexo, eu preciso da consumação de todas as partes. O que acontece com o latrocínio? O latrocínio, nós temos a chamada súmula
610. Na súmula 610, o Supremo diz o seguinte, súmula 610 do Supremo. O Supremo diz assim, ó, no latrocínio tem a parte 1, que é a subtração, e a parte 2, que é a morte. Se essa aqui for tentada e essa se consumar, crime consumado. É uma interpretação, é uma súmula que vai totalmente contra aquilo que diz o próprio artigo 14, inciso 1 do Código Penal. Por isso, a súmula 610, que trata do latrocínio, da consumação do latrocínio, é uma exceção ao 14, inciso 1 do Código Penal. Tá ok? Essa é uma informação também muitíssimo relevante para a sua prova em relação ao latrocínio. Deixa eu voltar aqui para o slide para a gente já passar para o próximo julgado. Um outro julgado muito importante, também em matéria penal, esse já mais conhecido por vocês, porque ele foi trazido no início do ano, né? Vou até abrir o Código Penal aqui. A discussão gira em torno do artigo 112, inciso 1 do Código Penal, que diz assim: no caso do artigo 110 deste Código, que é a prescrição em concreto, a prescrição começa a correr, inciso 1, do dia que transitada a julgada a sentença condenatória para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou do livramento condicional. Qual era o problema causado pelo próprio Supremo com esse artigo 2, inciso 1? Bom, no nosso sistema jurídico não há a execução provisória da pena. O Supremo mudou de posição e nós encerramos a execução provisória da pena. Depois de julgamento em segunda instância, cabem outros recursos e, enquanto não transitar em julgado a condenação, não é possível iniciar a execução da pena. Perfeito. Então, olha o que acabou causando esse julgado do Supremo. Como o Código Penal diz que a prescrição da pretensão executória, as prescrições em concreto como um todo, né, só começam a correr do trânsito em julgado para a acusação, se a defesa recorresse, esse processo só ia transitar em julgado para ambas as partes 4 anos depois. Nesse limbo de 4 anos, a prescrição, em tese, já teria começado a correr e o Estado não poderia começar a executar a pena. Porque para executar a pena, só com trânsito em julgado para as duas partes. Mas a prescrição começava antes. Porque a prescrição começava com o trânsito em julgado para a acusação. Como não transitou em julgado para a defesa também, a pena não pode começar a ser cumprida. Beleza, tem que esperar transitar para todo mundo. Agora, a prescrição já começava desde o trânsito em julgado para a acusação. Se demorasse muito para transitar em julgado também para a defesa e, portanto, para ambas as partes, muitas vezes o processo prescrevia sem que o réu efetivamente cumprisse a pena. E tem um outro detalhe que é importante, que é a ideia de que a prescrição, ela fulmina a pretensão de punir, o direito de punir, em razão da demora, da desídia do Estado. Ora, nesse caso, não há que se falar em demora, desídia do Estado em executar a pena, porque a pena sequer pode ser cumprida antes do trânsito em julgado para ambas as partes. Então, o que o Supremo fez? Já tinha outros precedentes também nesse sentido, não só no STJ, mas nos tribunais locais. Bom, se a pena só pode começar a ser cumprida com o trânsito em julgado para ambas as partes, a prescrição também só começa a correr quando transitar em julgado para ambas as partes. Aí sim, está tudo bem. É o que disse a jurisprudência, num julgado importantíssimo, porque isso representou anos de briga na justiça. Inclusive eu recorri muito disso.
pedindo, enquanto defensor público, a manutenção do entendimento anterior, claro, mas tá aí, o Supremo acabou colocando uma pá de cal e resolveu o problema, né? O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes. Equiparou aqui, colocou no mesmo momento, no mesmo marco temporal, tanto a prescrição, o início da prescrição, quanto o início do cumprimento da pena. Momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme a interpretação dada pelo STF ao princípio da presunção da inocência nas ADCs 43, 44 e 45, que tratam da possibilidade ou não da execução provisória da pena e que nós não adotamos, tá? Assim, é incompatível com a atual ordem constitucional a aplicação meramente literal do artigo 112, inciso 1 do Código Penal. Por isso, é necessário interpretá-lo sistematicamente com a fixação do trânsito em julgado para ambas as partes, acusação e defesa, como marco inicial da prescrição da pretensão executória estatal pela pena concretamente aplicada em sentença condenatória. O Estado não pode determinar a execução da pena contra condenado com base no título executivo não definitivo, dada a prevalência do princípio da não culpabilidade ou da presunção de inocência, que aqui foi usado como sinônimo, essa outra discussão. Assim, a constituição definitiva do título judicial condenatório é condição de exercício de pretensão executória do Estado. A prescrição da pretensão executória pressupõe a inércia do titular do direito de punir. O que eu disse a vocês, como ainda não tinha direito de punir, não se pode falar em inércia. Portanto, a única interpretação do inciso 1 do artigo 122 do Código Penal compatível com esse entendimento é a que elimina do dispositivo a locução para a acusação e define como termo inicial do trânsito em julgado para ambas as partes, visto que é nesse momento que surge o título penal passível de ser executado pelo Estado. Ademais, a aplicação da literalidade do dispositivo impugnado, além de contrária à ordem jurídico-normativa, apenas fomenta a interposição de recursos com fins meramente procrastinatórios, frustrando a efetividade da jurisdição. Eu que sou até hoje, né, pelo menos até o próximo mês, defensor público, isso era direto, né? Vamos empurrar esse processo com a barriga, porque de repente prescreve nesse meio do caminho. E isso é verdade. Diante disso, o STF declarou a não recepção pela Constituição da locução para a acusação, contida no 112, inciso 1, primeira parte do Código Penal, conferindo-lhe interpretação conforme a Constituição, no sentido de que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes. Tá? O Supremo aplicou a modulação de efeitos e se aplica a esses casos a pena não foi declarada extinta pela prescrição e cujo trânsito em julgado para acusação tenha ocorrido após 12/11/2020. Tá? Julgado em 1º de julho, um julgado de repercussão geral, tema 788, um outro grande julgado do nosso ano também, um julgado aí para fechar a nossa aula. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu trouxe aqui os principais julgados, não dá para falar de tudo, né? Toda semana tem jurisprudência, mas eu trouxe aqueles que nós que aplicamos o direito penal na prática mais aguardávamos, né? Algumas definições importantes, sobretudo esse último julgado e o primeiro julgado da aula, para mim, os mais importantes do ano. Tá bom? Beijo no coração, sucesso, bons estudos. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.